tema que nós vamos ver nessa noite, né? O tema que nós vamos ver nessa noite fala sobre o amor de Deus. E eu convido os irmãos a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios 3, tá? Então, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Glória a Deus. Está achando aí? Nós já estamos aqui também, nosso irmão Bruno lá no suporte nosso lá, né? Está trabalhando também já para projetar. Então, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 14, diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo ao vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Repetindo, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, como todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Glória a Deus. Fecha seus olhos, vamos estar orando. Pai, obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, estarmos em comunhão com os irmãos, está podendo trazer aqui a ministração da palavra que é levada, Senhor Deus, aos irmãos lá nas suas casas, onde nós colocamos a tua igreja, aquele altar ali levantado em adoração. Nós adoramos com o nosso louvor, e agora nós vamos adorar o Senhor com os nossos ouvidos, Pai, com a nossa atenção, a tua palavra. E eu quero agradecer desde já também o nosso irmão Henrique, que veio nos ajudar no louvor hoje, né? É uma promessa do Senhor. A família dele, o pai dele, o Cícero e a Moniz estão felizes de ver ele aqui, né? Servindo ao Senhor, como ele foi chamado, Pai. Obrigado pelos demais membros também do louvor, cada um que veio trazer o seu melhor. Pai, revela agora, através do teu Espírito, o entendimento dessa palavra, Pai, que nós queremos tanto, Pai. Nós queremos sair daqui, Senhor Deus, alimentados, Senhor Deus, fortificados, assim como Paulo ministrou nessa carta aos Efésios, para que sejais fortalecidos com poder, para que nós possamos ter todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É isso, Pai. Eu quero agradecer essa oportunidade de sentarmos à mesa hoje, fortalecido do teu poder, entendendo o grande amor de Deus na nossa vida. Pai, eu agora dou liberdade ao Espírito Santo falar. Traga a revelação dessa palavra para nós. É o que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que alegria, né, mais uma vez, estar com os irmãos. Quando nós falamos aqui, essa proposta de Paulo é tremenda, né? Paulo, ele não quer que a gente somente vá lá, né, e leia a palavra, e você vem, adore o Senhor, leia a palavra e volte para casa, ou melhor, você já está na sua casa, né, que continue sem entender a plenitude da graça, do amor de Deus. Então, quando Paulo fala aqui que ele quer, né, o objetivo dele, né, ele fala assim, ó, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos em poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, ele fala o quê? A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo. É isso aí, irmão. Por que nós precisamos conhecer o amor de Cristo? Nós sabemos que Deus nos ama, que Jesus te ama, né? Hoje a inspiração para o grupo foi falar o amor de Jesus, né? A Daniela lá de Sorocaba, ela postou lá um formato de coração. Eu também postei lá um coração, né? Teve outra pessoa que também postou um coração. Hoje Deus está falando o seguinte, né? Para nós descobrirmos a grandeza do seu amor. Por que isso? Porque
o amor de Deus é tudo na nossa vida. O amor de Deus é onde, né, começam todas as coisas a tornar-se diferenciadas. Então, quando nós falamos aqui, né, nessa palavra, o Paulo fala assim, para que estáis arraigados, alicerçados no amor de Deus. Por que ele está falando isso? Nós precisamos estar arraigados. O que quer dizer arraigados? A raiz do nosso ser, a essência da nossa vida tem que estar em cima do amor, né? O amor tem que ser o alicerce, o amor tem que ser tudo. Quando você fala do amor, né, eu não vou ler inteiro, mas quando a gente sempre fala do amor, nós lembramos aqui, né, deixar marcado aqui 1 Coríntios, a palavra, mas veja 1 Coríntios 13, Paulo fala lá para a igreja de Coríntios, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei, né? Nada serei. Sem amor, você não vai a lugar nenhum, né? Ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada disso me aproverá. Então, o que nós estamos falando? Tudo que você faz, o seu casamento, o seu relacionamento em casa, o seu trabalho, aquilo que você faz, se você não fizer com amor, não sai legal, não é verdade? Até alguém colocou um produto, né, Chazon, né, que, né, fala um pouquinho, né, como se fosse fazer com amor. Quando você faz uma coisa por fazer, não tem a mesma graça quando você coloca amor naquilo que você faz. Quando o pessoal do louvor vem aqui com amor, né, e faz uma preparação, e aí vai ministrar com aquele amor no coração de dar o seu melhor, a unção de Deus incendeia o local. Quando você faz tudo, se fizer com amor é uma coisa, se fizer por fazer é outra coisa. Então, a base, o alicerce está o amor. O amor. Se você tem um relacionamento, é casado, mas não tem amor, ficou um relacionamento frio, vazio, né? Se o seu relacionamento familiar não tem amor, a sua família não é nada daquilo que Deus sonhou. Você tem muito, né, que desfrutar se você conhecer o amor, né? Nisso as coisas mudam, tudo toma outro formato. Então, olha só, Paulo quer que a gente conheça a quão é importante nós termos, assim, conhecimento pleno de Deus, conhecendo o amor. Aí nós vamos saber aqui, ele fala o seguinte, olha a dimensão, ele fala qual a largura, né? Para a gente ver, hoje nós falamos assim, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Hoje o louvor trouxe aqui uma dimensão daquilo que é o amor de Deus, ou seja, falou um pouquinho. Mas Paulo fala o seguinte, né, na carta, vocês vão ver o seguinte, a largura. Quando você fala em largura do amor de Deus, ele fala assim, abranja todas as nações mundial. Está falando de uma dimensão mundial, que nós já alcançamos todas as nações. Quando ele fala em comprimento, ele abrange a questão do tempo, né? Então nós estamos falando aqui de eternidade a eternidade. Deus, desde o momento em que ele começou a pensar em criar o mundo, ele já tinha amor naquilo que ele estava fazendo. E ele pensa, né, o depois, a eternidade, com muito amor. Então, o amor não tem a questão, a largura, que é todas as nações, comprimento, é o tempo, é de eternidade a eternidade, né? Quando ele fala em altura, o amor de Deus estende até o céu para trazer Jesus para nós e também preparar a nossa morada no céu, né? Então, a altura é até o céu é o limite, né? Como a gente fala. Quando fala em profundidade, olha a profundidade, Jesus desceu a profundidade para poder arrancar das mãos do inferno, né, a chave do pecado e da morte, das mãos de Satanás. Liberou, né? Deu-nos a liberdade. Então, nisso aí, nós estamos falando tudo isso para a gente entender a plenitude do amor de Deus. A plenitude do amor de Deus, ela é muito difícil de você falar o todo. Estou falando aqui para a gente ter uma noção da grandeza do amor de Deus.
Então, esse culto, esse culto, irmãos, né? O Pai preparou para nós, para que a gente foi falado assim no individual. Porque quando Paulo fala, ele fala o seguinte, né? Olha, sejais fortalecido com poder mediante o seu espírito no homem interior. Paulo está falando o seguinte: tem mensagem, irmão, que vocês veem, que Deus está falando para a sua casa, para a sua família, para o seu projeto de vida. Mas hoje Deus está falando para cada um de nós. Está falando para você, né? Aí na sua casa, né? Você que é pai, né? Você que tem assim a responsabilidade como homem. Você tem as contas para pagar. Você tem as obrigações de amar a sua esposa. Tem a obrigação de educar seus filhos. Tem a obrigação, mas assim, Deus está falando assim: olha, você tem uma responsabilidade tremenda. Mas se tiver amor, né, vai muito melhor. Está falando para as esposas, né? Esposas, né? As esposas que hoje nós vimos aqui, uma missão tão grande que as esposas têm. Muitas mulheres trabalham em casa, trabalham fora, né? Então você hoje que está tudo dentro de casa, o trabalho de fora com o trabalho de dentro, cuidar de filhos, creches fechadas. Então, Deus está falando para você também, mulher, né? Que é mãe, que tem o papel de esposa, que tem o papel de sacerdote do lar também, tanto quanto o marido. Está falando também para os filhos. Deus está falando para o filho: você que tem a obrigação de honrar seu pai, sua mãe, né? Você que ainda é dependente dos seus pais, você deve obediência a seus pais. Tem outros filhos que nós estamos falando, que a palavra está falando, um filho que mesmo já sendo casado, mas ainda tem pais idosos, que Deus colocou no seu coração a responsabilidade de cuidar dos seus pais, principalmente nesses tempos agora de pandemia, né? Um cuidado tão grande com as pessoas de idade, né? Então, Deus está falando com cada um de nós. E aí vem a pergunta, né? As mulheres que trabalham, correm para lá, correm para cá. Às vezes ela chega e fala assim: quando que eu vou ter tempo para mim? Quando eu vou pensar em mim? Porque eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo, né? Eu sei que às vezes as coisas chegam um momento que você está rodando 24 horas por dia quase, né? Mas Deus está falando com você hoje, né? Está falando com você, homem, pai, marido, mulher, mãe, né? Filha, filho. Hoje é uma palavra pessoal, né? Para que nós possamos assim entender o amor de Deus nos nossos corações. Porque Paulo fala o seguinte, né? Que ele fala assim, ó, que sejais fortalecidos com poder, né? Fortalecidos, né? Não, com pouca coisa, né? Com poder, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vós. Habite Cristo em vós, que você tenha o perfume de Cristo. Como é que faz, pastor, para eu exalar o perfume de Cristo, se eu não dou conta de tantas correrias que eu tenho na minha vida? Exatamente esse é o propósito da palavra. Ele quer o seguinte: não importa o tamanho das suas responsabilidades, as suas obrigações no dia, Deus está falando o seguinte, né? Paulo está falando através da palavra que habite Cristo em nós. Mas o Espírito Santo já não habita em mim? Sim, o Espírito Santo habita em cada um de nós, mas a forma com que você vai exalar o bom perfume de Cristo é o quanto você conhece e o amor de Deus está revelado dentro de você. É isso que é o objetivo dessa ministração hoje. O quanto você vai revelar Cristo na sua vida. Eu vou repetir: é o quanto você descobrir o amor de Deus dentro de você. É nisto que está a ministração de hoje, né? Então, por isso que Paulo fala o seguinte: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, qual o comprimento, qual a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, né? Que excede todo entendimento. À medida que nós conhecemos o amor de Cristo, que excede todo entendimento, você vai descobrir uma grandiosidade que está dentro de você, que é o Cristo que habita em nós, né? Pastor, mas eu sei que Cristo habita em mim, mas ele não se... Muitas vezes, irmãos, a nossa vida
A gente não percebe a grandiosidade que Deus nos deu de carregar Cristo em nós, e nós não revelamos Ele. A nossa vida não parece que você tem Cristo, né? Você é tão cobrado, tão exigido, tanta responsabilidade, tantas atribuições, tanta preocupação de entrega que você tem que fazer, que Cristo não se revela dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um de nós, se nós não entendemos, né, que Ele está ali para que nós possamos exalar Cristo, né? Então, aí Paulo fala o seguinte: conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Quando nós conhecemos o amor de Deus, revelado em nós o amor de Cristo, então nós vamos ter aqui, vamos estar aqui conforme diz a palavra, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, viver aquilo que Deus sonhou para nós, né? Essa é a proposta, viver aquilo que Deus sonhou para nós. Então, eu queria começar falando aqui o seguinte, né? Quando Deus formou o homem, né, do pó da terra, quem está fazendo o estudo da palavra, o irmão Douglas começou com a introdução ali, né, falando do corpo, da alma, né, do espírito. Então, quando Deus soprou no corpo a vida, quando Ele soprou e o homem tornou-se uma alma vivente, ali Deus soprou, nós recebemos a essência de Deus dentro de nós, né? Naquele momento, né, o homem recebeu Deus dentro de nós, porque Deus soprou a vida e Deus entrou dentro de nós. E o homem, quando ele era, então no início, que ele é corpo, alma e espírito, nós tínhamos a essência de Deus. Aí veio o pecado, né, que todo mundo sabe, né, que no pecado criou um vazio, um espaço vazio, porque o homem se apartou de Deus com o pecado, morre o espírito, e ficou um buraco, um espaço vazio. E esse espaço vazio é como se fosse uma loja, né? Uma loja que tinha ali uma atividade enorme, comércio, aquela loja fechou, né? Quando você olha assim, né? Ou quando você vai numa loja que tem todo o magazine, que tem todos os departamentos, movimento, tem vida ali dentro, né? Você vê as utilidades de cada peça daquela loja. Mas quer ver uma coisa triste? Vai naquela loja depois que ela fecha, numa eventualidade, né? Você vê uma loja que encerrou as atividades, tira o móvel, tira as repartições, fica aquele buraco, né? O homem sem Deus é esse buraco. Aí Jesus vem na nossa vida para ocupar esse espaço, para Cristo passar a habitar em nós, trazer vida novamente, fazer com que aquele seu interior seja uma coisa linda novamente, né? Não seja aquela coisa horrorosa, sem vida, que é o homem sem Deus, né? Então, o espaço precisa ser preenchido, o espaço que nós estamos falando é vida com Cristo. É isso que Paulo fala. Paulo fala assim: para que habite Cristo em vós, né? E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Aí precisa de uma coisa: estarmos arraigados, alicerçados no amor, né? Então, nisso aqui, nós vamos ver qual que é a proposta. Então, todos nós temos que entender, né, essa questão, esse vazio. Então, quando você tem o entendimento da magnitude do amor de Deus, quando você consegue entender como é que é o amor de Deus, você começa a descobrir Deus dentro de você. Ou não. Se você percebe, fala assim: puxa vida, né? Eu não sinto isto. Mas Deus está aqui se revelando, é isso. A proposta que Paulo fala assim, né, na palavra: eu oro, né? Eu me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo está intercedendo pela igreja, para que você encontre esse caminho, para que Cristo habite em vós, para que o amor de Deus floresça na sua vida. E esse é o maior presente que nós podemos receber em vida, né, nessa terra. É ter o amor de Deus dentro de nós, perceber o amor de Deus dentro de você. É lindo, é maravilhoso quando você fala o seguinte: eu sinto o amor de Deus dentro de mim, né? Eu sinto
Deus dentro de mim. Então, nisto você vai ter uma outra sensação, né? Que coisa pior do que aquela pessoa, que coisa pior, amanhã é segunda-feira, né? Que coisa pior do que a pessoa que acorda na segunda-feira, fala, de novo segunda-feira? Minha vida, acordar, trabalhar, comer, dormir. Acordar, trabalhar, comer, dormir. Acordar, trabalhar, comer, dormir. O que é a minha vida? Quantas pessoas, às vezes você já parou e pensou que a sua vida é acordar, trabalhar, comer, dormir, acordar, trabalhar? Não, né? Deus não nos fez para sermos uma vida de rotinas. Deus nos criou com um propósito, né? O amor de Deus, quando passa a habitar dentro de nós, que nós descobrimos o amor de Deus, nós vamos ver que há uma propósito de Deus, né? E quando a pessoa está nessa situação, sem uma perspectiva, né? E sem entender o valor do amor de Deus, você não se sente valorizado. Agora, quando você descobre, essa é a proposta da mensagem de hoje, o amor de Deus dentro de nós, você vai perceber que Deus não espera que você acorde para ir para trabalhar, né? E aí fala assim, quem me dera trabalhar, que eu não tenho um trabalho ainda. Não, mas calma, você não tem agora, está procurando, é uma situação, mas assim, o homem tem que trabalhar e do suor do seu trabalho ele viverá. Então faz parte da vida do homem. Mas o amor de Deus, ele vem num complemento para dar graça à nossa vida, para dar alegria, para que as pessoas que se sintam valorizadas. O amor de Deus precisa ser descoberto. Se você não sentir o amor de Deus, você não vai sentir nenhum propósito na sua vida. Se você sentir o amor de Deus dentro de você, você vai perceber que você é uma pessoa feita com um propósito, que você pode ser a diferença na sua casa para poder fazer as pessoas mais felizes, uma vida melhor, no seu trabalho, com a sua inteligência você contribuir para o bem de outra pessoa. Então, quando você começa a descobrir que você tem valor, que a sua vida não é só um valor de apertar botões, um valor de representar a sua empresa por representar, não, né? Deus nos fez com um propósito, né? Então Deus está querendo, assim, quando nós descobrimos o amor de Deus, com que Ele colocou dentro de nós, quando Ele soprou o sopro de vida, recebemos a essência de Deus, e quando nós recebemos a essência de Deus, nós temos o amor de Deus dentro de nós. Só que o que aconteceu? Nós não sabemos. É como se você tivesse um diamante valioso nas suas coisas, só que está lá no fundo do baú. Você foi colocando livros velhos, roupas velhas por cima, foi colocando os seus dia a dia por cima de tudo aquilo, e aquela joia preciosa, que é o amor de Deus, está lá escondido no fundo do baú. Nós precisamos descobrir o amor de Deus, literalmente, e tirando as coisas de cima, para que apareça o amor de Deus. E quando você entender que dentro de você Deus colocou o amor dele, na hora que ele soprou o sopro de vida, nós ficamos com a essência de Deus. Se Deus é amor, nós temos o amor dele dentro de nós. Então nisto você começa a entender o seu valor. Quando você não entende que você tem o amor de Deus dentro de você, você não dá o valor. Aí a gente até lembra daquele louvor, quero que valorize o que você tem, né? Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Então, não é só o Espírito Santo que habita em você. O amor de Deus está lá, dentro de nós. Precisa ser revelado. E quando você traz à luz o amor de Deus, que você percebe que você é importante para Deus, que você tem uma função mais do que trabalhar, comer, beber, dormir e acordar, trabalhar, né? Comer, beber, dormir, acordar, mas não que você pode ser a diferença porque você está cumprindo um propósito, trazer alegria, fazer um momento de esperança para uma outra pessoa, começa a compartilhar aquilo que Deus te deu, né? Então você começa a perceber um significado maior à felicidade.
Irmãos, é tremendo, é tremendo. Eu fico assim, às vezes começo a falar assim, de todos os tesouros que eu ganhei, além da salvação, que é a principal, né, maior presente que eu já tive, né, além de Cristo, é o amor de Deus. Às vezes as pessoas falam o seguinte: como é que se consegue? Como é que você consegue fazer essas coisas que você faz? Eu falei assim, eu comecei a descobrir que o amor de Deus me dá força, o amor de Deus me dá alegria, o amor de Deus me dá sabedoria, o amor de Deus me dá vontade, o amor de Deus dá motivação, e a gente vai continuando e vai levando, as dificuldades vêm, você vai com o amor de Deus, você vai achando o caminho, e aí está a sua felicidade, irmãos. Quando você descobre que dentro de nós temos o amor de Deus, e Ele é que move. Por isso Paulo fala, né, que temos que estar arraigados e alicerçados em amor. Se você não buscar esse diamante que está lá no fundo do seu baú, encoberto por tantas tarefas, tantas obrigações, tanta responsabilidade, e trazer ele, tirar as coisas que você foi jogando em cima e trazendo ele para despontar na sua vida, você não vai viver a felicidade plena, aquilo que Paulo fala, né, no final aqui, conforme o seu poder que opera em nós, né, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aquilo que Deus sonhou para você. Irmãos, então, quando nós, né, são essa parte aqui, quando nós entendemos o amor de Deus, quando você reconhece que você é amado de Deus, quando você consegue perceber o amor de Deus na sua vida, você começa a dar valor para você. Você começa a sentir que você tem um valor tremendo, né? Então, nisso aqui, eu queria dizer o propósito da nossa mensagem, né? Que quando nós falamos em olhar essa questão, eu sempre me baseio no Evangelho e vou achar uma referência máxima, que é Jesus, a vida de Jesus. Quando você olha para a vida de Jesus, irmãos, Jesus teve 2 momentos de declaração de amor de Deus para ele, declarado na palavra. É lógico que Jesus teve muitos momentos com Deus, mas quando nós falamos assim, de percepção de valor, teve 2 momentos. Lá em Mateus 3,17, quando Jesus foi batizado, que a palavra diz que quando Jesus estava ali no Rio Jordão com João Batista, que ele passou pelas águas, a palavra diz que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba, sentou no seu ombro, e uma voz, que é a voz do Pai, falou: "Este é o meu filho amado", né? Uma segunda vez, no Monte da Transfiguração, que está lá no Evangelho de Mateus 17,5, também quando Jesus trouxe ali, né, teve um encontro com Elias, né, teve um encontro com outro profeta, a Moisés e Elias. E ali, Pedro estava ali também, João, tal. Aí ele teve o momento da transfiguração. Nesse momento também foi o segundo momento em que ouviu-se a voz do Pai dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem..." Não, esse é o meu filho amado, né? Então, eu quero parar por aqui. 2 momentos em que Deus se manifestou para declarar o amor de Deus para Jesus, com relação a seu filho Jesus. Eu queria chamar um ponto de atenção. Deus ali não se preocupou em dizer: "Este é o Messias." Deus não se preocupou em falar sobre o ministério desse seu filho amado. Deus não precisou falar, não se preocupou em falar quem é Ele, mas assim para nós, mas falar quem é Ele para Deus. "Este é meu filho amado." Esse é a pessoa que eu amo, meu filho amado. Então, nessas 2 vezes, Deus poderia falar lá: "Olha, pessoal, esse é o Messias que eu falei tanto que viria, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", e tudo aquilo que nós sabemos sobre Jesus, que era esperado. Mas Deus falou que esse é meu filho amado, né? Então, nisto, o que nós estamos falando aqui nessa revelação?
a revelação que nós temos aqui é que você tem ali um ponto importante, que Jesus foi colocado assim, esse é meu filho amado, mas tem uma passagem a mais, em quem me comprazo. Guarda um pouquinho isso aqui, eu vou falar aqui da responsabilidade do pai na educação do filho, a dúvida que às vezes muitos pais têm em se ele é um pai disciplinador ou é um pai amigo, legal com seu filho, né? Então a gente vê muitas vezes essa dúvida. Se eu for um pai bravo, disciplinador, meu filho vai falar assim, esse pai é chato, né? Não é meu amigo, porque ele pegou no meu pé. Se eu sou um pai amigo, eu deixo de disciplinar meu filho. Então eu vejo às vezes, irmãos, a dúvida de ser pai ou ser amigo. Mas eu queria trazer para vocês a diferença entre ser pai e ser o verdadeiro amigo, aquele que Deus é, né? Irmãos, quando nós falamos nisso, pensa a situação, né? Pensa a situação de um filho que precisa, o filho que tem medo do pai, porque o pai dele é um pai bravo, né? Disciplinador. E aí esse filho não obedeceu o pai, né? Tirou notas ruins, não estudou, não foi bem na aula, no exame, tirou notas ruins. Então, o que acontece com aquele menino? Quando é o dia de entregar o boletim, levar o boletim para o conhecimento dos pais, aquele menino tem um terror. Aquele dia é o dia do juízo dele, ele fica preocupadíssimo, como é que eu vou apresentar para o meu pai? Então ele está ali, desvia, o pai entra pela sala, ele sai pela cozinha, né? Então ele está se escondendo, fugindo do pai. Aí o pai percebe, né? Percebe aquele medo nos olhos do menino ali, desviando, fugindo dele, e fala, opa, tem coisa errada aí, né? Filho, precisamos conversar, né? Hoje é o dia de você trazer o boletim? Sim. Aí o menino vem, né? Chama o pai, chama o filho para conversar, o menino vem de cabeça baixa, né? Aí o pai percebe, o pai que tem a direção de Deus, né? Ele percebe e fala assim, peraí, vamos separar uma coisa da outra. Você está com medo de mim? Primeiramente eu queria falar com você de pai para filho, né? Vamos separar as coisas. O pai te ama. O pai quer o melhor para você. Não importa, você está aí preocupado de trazer o seu boletim. Não importa se você tirou, que nota você tirou. O pai vai continuar te amando do mesmo jeito. Você não vai ser menos amado porque você foi ruim na prova. Eu vou continuar te amando, querendo o melhor para você, querendo oferecer meu colo para você, querendo te dar o meu apoio para aquilo que você precisar. Não importa. Também, se você tirar 10, tirar uma nota máxima, também não vai aumentar o quanto eu te amo, filho. Então, aí o filho fala assim, então quer dizer que não importa a nota que eu tirar? O senhor não vai se importar se eu tirar a nota ruim? Não foi isso que eu te falei. Eu estou dizendo que o meu amor não vai mudar. O meu amor por você é pelo que você representa para mim. Eu, como pai, eu quero o teu melhor, eu quero o teu futuro, eu quero ver você prosperar. Mas outra coisa é a questão da nota. Então, não estou te dizendo, se você tirar uma nota ruim, que eu não vou ficar triste com você. Mas não vai diminuir o meu amor por você. Então, essa é a diferença. Primeira coisa, vamos falar do meu amor. Amor de Deus é assim, é incondicional. O pai que tem sabedoria divina para tratar com os filhos, ele vai também falar com o filho que aquela situação não vai tirar o amor dele pelo filho. Ele não vai amar menos, mas também não vai amar mais se o filho for muito bem. Mas nem por isso o pai vai deixar de disciplinar ele se ele estiver indo mal na escola, porque aí já é outra coisa. Aí quando nós falamos de disciplina, filho, você sabe que quem semeia, colhe.
Se você não estuda, você não vai tirar nota boa. E o que vai acontecer na sua vida? Aí vai acontecer que você não vai conseguir passar adiante, você vai perder tempo na sua vida, você vai atrasar o seu progresso no seu crescimento profissional. Então isto que o pai não aceita que você faça, que seja negligente. Por isso o pai tem que disciplinar você. Mas isso não diminui o meu amor por você. Então, é diferente. Aí eu quero voltar com vocês naquelas duas declarações do amor de Deus para com Jesus. Jesus, naqueles dois momentos, Deus falou assim: este é o meu filho amado, em quem me aprazo. Então, olha só, são duas coisas. Esse é meu filho amado, eu amo esse meu filho. A segunda coisa que Deus fala: em quem me aprazo. Uma coisa é o amor de Deus incondicional, outra coisa é você agradar ou desagradar a Deus. Então, se o filho não obedece aos pais, se o filho não atende, é negligente, ele não agrada ao pai. O pai continua amando, mas aquele filho não é um filho que lhe apraz. O filho que traz só dor de cabeça, o filho que não se emenda, que você fala e ele não ouve, aquele filho não agrada o coração do pai. É diferente, não é? Não estamos falando do amor de Deus. Deus continua nos amando do mesmo jeito, esperando que você supere, que você passe a ouvi-lo, né? Deus fala o seguinte, né? Eu te dei, né? O sol e a lua por testemunha que eu te dei a proposta de escolha a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha a vida para que seja abençoado tu e a tua descendência, né? Então, nisto, Deus tem falado para nós. Ele tem dado a palavra de Deus, tem dado as mensagens aqui na igreja. Deus tem falado no seu coração aí na sua casa. Então, uma coisa, irmãos, é você ser amado de Deus. Então nós precisamos saber que nós somos. A outra coisa é saber se nós estamos agradando a Deus. É isso que Paulo está falando. Quando nós agradamos a Deus, nós vamos encontrar a plenitude de Deus. Porque amado de Deus você é. Seja você um mau filho ou um bom filho, você é amado porque Deus quer o melhor para você. Deus tem esperança que você se salve. Deus quer que você vá bem, que a sua família prospere. Mas se você não agrada a Deus, você não tem aquela segunda parte que Jesus recebeu. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Essa é a diferença. Então você quer que o seu filho seja não só amado, mas que você possa falar: esse é o meu filho que me dá muita alegria, né? Como Deus fala de Davi, né? Segundo o coração de Deus. Quantas coisas que Davi fez de errado também. Na vida a gente erra. Quantas coisas Davi fez de errado, mas Davi se arrependia, Davi voltava para Deus, né? Ele tomava o rumo, seguir, ele temia Deus. Então, errar, nós erramos, mas quando nós corrigimos o nosso erro, quando nós aprendemos, então a gente precisa o quê, irmãos? Nós precisamos saber que nós somos amados de Deus. Todos nós somos amados de Deus, somos. Mas se você não entender que tem uma diferença entre ser amado de Deus e ser aquele filho que Deus te apraz, né? Então isso compete a nós. Ser o filho em quem Deus se apraz, que Deus tem alegria, depende das nossas escolhas. Hoje, por exemplo, você teve uma escolha maravilhosa, que é estar conosco, ouvindo a palavra, permitindo que Deus entre no seu lar, para você cear com o Pai, com todos os irmãos. Eu tenho certeza, como a palavra diz, né, em Salmo 133, hoje me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Glória a Deus, quando você falou assim, hoje o horário das 18 horas até as 20 e poucas horas está reservado para Deus. Hoje a minha casa é a casa de Deus. Hoje a igreja está dentro da minha casa. Isso agrada a Deus. E amanhã, segunda-feira? Você para de agradar a Deus, né? Então é nisto que nós temos que entender, que o amor de Deus nos acompanha, né? Então nós precisamos ter discernimento, sabedoria, que o Pai não vai se importar
com o filho, não vai deixar de te amar se o filho tira uma nota ruim, mas já não é aquela alegria. Se eu tenho 2 filhos, um é obediente, um se esforça e traz sempre aquilo, atende a minha orientação, eu me agrado, eu agrado o coração do pai. O filho agrada o coração do pai. Agora aquele filho que fala assim, tá bom pai, eu não vou fazer mais isso, e continua fazendo errado, continua desobedecendo. Então nisto, ele está sendo amado? Continua, mas não está agradando, né, o coração do pai. Então nisso aqui, nós temos uma diferença entre filho amado, que se sente amado, e filho que não se sente amado. Então nós precisamos entender isso. O seu filho, a sua filha, né, você precisa saber o teu amor. Você precisa declarar o teu amor para ele e falar assim, filho, eu te amo. Você é importante para mim. Você é meu filho, eu quero ver você crescendo, sendo um homem de Deus, sendo uma mulher. Você que é mulher, filha mulher, você é uma mulher de Deus. Então, você tem que mostrar o teu amor. Agora, aquela pessoa que não tem a sabedoria divina, né, para educar o filho chega com uma nota baixa, surra, chama de burro, de incompetente, e aí o que acontece? Aquela criança não vai ter aquela motivação, falou, poxa vida, né? Meu pai não me ama, né? Mas se você falar para ele, olha, o amor é uma coisa e a necessidade de você pensar no seu futuro é outra, assim como Deus está pensando na nossa eternidade, né? Deus se agrada quando você tem uma visão que aqui nessa terra nós somos passageiros, né? A nossa passagem aqui é transitória. Então nós precisamos viver pensando na eternidade. Então, irmãos, você sabia que você é um amado de Deus? Você sabia que você é uma amada de Deus? Tem certeza? Olha só uma palavra que o Senhor me deu aqui para mostrar que Ele nos ama antes da fundação do mundo, né? Salmo 139, 16. A palavra diz aqui, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, Deus escreveu a tua história, a minha história, cada um de nós, Deus criou antes de existir. A palavra diz aqui, os teus olhos me viram, Deus nos viu, quando nós éramos substância ainda informe, você ainda não tinha sido formado no ventre da sua mãe. E a Bíblia diz que no teu livro, no livro de Deus, foram escritos todos os meus dias. Deus planejou, Deus sonhou com você, sonhou com cada um de nós. Deus planejou a vida de cada um de nós quando nenhum de nós ainda existia. Irmãos, Deus nos amou, né? Deus nos amou lá atrás, né? E aí, o que acontece? Deus sonhou que você nascesse, tivesse uma história, né? E você precisa entender que Deus tem torcido para que você faça as escolhas que Ele sonhou para você. Quando Deus sonhou para nós uma vida de bênção, que nós pudéssemos ter força para vencer as lutas que viriam, mas Deus fala, vai por aqui, e você vai por ali, vem para cá, vem comigo, e você vai, hoje não dá, hoje eu não tenho tempo para Deus. Então, Deus não pode comandar as nossas escolhas, porque Ele criou o livre-arbítrio. Nós somos livres para escolher se nós queremos ouvir a Deus ou não. Então, mas que uma coisa é certa, né? Que Deus criou uma coisa linda para nós, Ele nos amou, escreveu, preparou um céu para que todos nós fôssemos morar, né? Preparou o céu, então Ele preparou um lugar maravilhoso. Hoje eu postei lá, estava no Facebook, eu postei lá um vídeo que eu tinha muitos anos atrás que o Facebook trouxe, a maravilha que é o céu. Muitas pessoas pensam o céu uma coisa muito sem ação, você ficar nas nuvens, né? E aquele lá mostra que, na verdade, nós vamos ter uma vida que nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para nós. E essa vida na eternidade. Então, Deus nos ama. Agora, vamos para a vida como ela é.
A vida como ela é. A vida como ela é, né? Nós temos aqui, o Deus nos ama, tem um propósito para nós, mas ela é feita de escolha. De um lado tem você, que Deus sonhou, planos, projetos maravilhosos. Por outro lado, você tem escolha. Aí vem as circunstâncias, né, que você tem que passar. Que nós vimos aqui domingo passado, nós pregamos sobre caminhos no deserto. Nós temos que vencer esses desertos. É um lugar de tornarmos resilientes, né? Sairmos mais forte. Mas aí, entre você, uma pessoa preparada que Deus sonhou, com as escolhas e as circunstâncias, tem ainda nesse cenário o diabo falando assim, ó, não acredita em nada disso que o pastor está falando. Não acredita nada disso que está falando a palavra, porque isso aí é mentira. Se Deus se importasse com você, você não estaria passando o que você está passando. Então, aí você começa a dar ouvido para pessoas, que não têm nenhuma ligação com Deus. Aí você começa a ficar em dúvida. Se aquilo que Deus sonhou é isso mesmo. Será que eu não estou sendo bobinho em ouvir a palavra de Deus? O diabo coloca essas na nossa cabeça, né? Então, nós temos que entender que existe um amor de Deus, é imutável. Ele nos ama e Ele tem um plano para nós, mas as escolhas são nossas. As escolhas é você, sou eu que faz. Cada um de nós temos o livre-arbítrio para fazer as escolhas. Então, eu queria colocar aqui uma passagem, né, que o Paulo fala lá em Romanos 8,31. Diante dessa situação que você tem a sua vida, você tem um cenário que, por um lado, a palavra fala do amor de Deus, do outro lado, você vê a sua vida, a circunstância é desemprego, enfermidade, luta. Você fala assim, mas que amor é esse? Que amor é esse? Às vezes você para pensar. Aí Paulo fala assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Irmãos, se Deus é por nós, se nós entendemos o quanto Deus nos ama, os nossos desafios vão ser fichinha. Se nós entendemos que Deus é conosco, o resto fica fácil. Porque o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez por nós, né? Então eu queria trazer aqui uma ilustração. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Tinha um homem que tinha um filho muito querido, um filho, né, que era o orgulho desse pai. Esse filho, desde pequenininho, né, uma cabeça maravilhosa, andou rápido, falava coisas assim que deixava todo mundo de boca aberta. Quando ele vai para a escola, esse menino se revela um gênio. Mas não somente inteligente. Tem criança que é inteligente, mas é mal educada, né? Mas não, esse menino era completo, era o filho que todo pai desejava ter. Um filho amoroso, um filho que é carinhoso, um filho que queria sempre agradar o pai e a mãe, se esforçava, obedecia, e era um filho maravilhoso, né? E esse filho foi crescendo, né? Esse filho foi desenvolvendo, chegou à idade de prestar o Enem, tirou a nota máxima, entrou na melhor faculdade que existia, né? O pai ficou muito feliz, primeiro lugar, né? Imagina, primeiro lugar na USP, ou sei lá, qual a faculdade que você sonharia para o seu filho. E esse pai todo feliz, e esse filho inclusive prestou um concurso público, e ele ia ganhar um salário, já começar igual o pai ganhava já com 40 e tantos anos de idade. Então, né, essa simulação aqui, qualquer semelhança é mera coincidência. Aí veio uma história de uma pandemia, né, que surgiu. Surgiu uma pandemia, um vírus que ninguém sabe de onde veio, um vírus que estava matando muita gente. Um vírus terrível que o mundo inteiro estava abalado com esse vírus. Os cientistas do mundo inteiro querendo descobrir remédios, vacina, e não se conseguia
de combater esse vírus, e esse vírus começou a atingir todos os países, as pessoas começaram a morrer, milhares de pessoas morrendo, né? Os hospitais já não tinham mais leitos, não tinham mais respiradores, né? Então aquela situação terrível, aquele vírus assustando todo mundo, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, e aí o mundo inteiro querendo uma vacina, querendo um antídoto, querendo uma situação. E aí, dentro dos cientistas, alguém falou o seguinte, né? Teve uma revelação que esse antídoto já estava no mundo. Que esse antídoto estava no sangue de uma pessoa com sangue muito raro. E aí, o que se faz? Como é que nós vamos saber quem é essa pessoa? Então saiu uma lei da OMS, da Organização Mundial de Saúde, dizendo que todo o ser vivo humano tinha que trazer uma amostra de sangue. E foi recolhida a amostra de sangue do mundo inteiro. Então, e aí o laboratório do mundo inteiro trabalhando, pesquisando, porque ia achar uma amostra de sangue de uma pessoa que seria a pessoa que ia ter aquele sangue que ia salvar o mundo. E aí, irmãos, né, para a alegria de todo mundo, né, isso aqui é só uma ilustração, veio uma notícia na televisão: acharam o sangue milagroso, né, ô João? Acharam o sangue milagroso, né? A notícia foi tão boa que a nossa câmera aqui daí impactou, né? Acharam o sangue milagroso. Descobriram um antídoto numa das amostras de bilhões de pessoas que foram pesquisadas no mundo inteiro. Todo mundo vibrou, né? O mundo inteiro fez aqueles fogos de artifício, comemorou, vibrou, e todas as famílias ficaram felizes porque tinha encontrado o vírus, o antídoto. Irmãos, todas as famílias ali, né, reunidas, felizes, comemorando. E aquele pai que tinha aquele filho, né, que era o seu único filho lá, que era um filho assim maravilhoso, estava lá comemorando, se abraçando. Nisso, para um carro da autoridade do governo em frente àquela casa, né? Aí para aquele carro da autoridade do governo, o que esse pessoal quer aqui? Aí vieram um pessoal todo, né, soldado, pessoas de terno e tal. É aqui que mora a pessoa de tal? É. Então, o vírus, o antídoto do vírus foi encontrado nessa casa. Todo mundo ficou feliz. Verdade. Quer dizer que o sangue de um de nós três aqui foi o que escolhido para salvar a humanidade? Foi. Só que aquela alegria das pessoas tornou-se uma preocupação, porque as pessoas falaram assim: só que nós temos que levar o seu filho, e nós vamos ter que levar o seu filho e despede dele, porque vocês não vão ver mais. Pensa você, se você só tem um filho, que você ama demais esse filho, que é toda alegria, a vida inteira você agradecendo a Deus por ter ganho aquele presente, aquele filho maravilhoso, ou aquela filha maravilhosa, e de repente vem uma situação de uma pandemia, né? E alguém descobre que o seu filho tem um sangue raro que vai salvar a humanidade. Irmãos, coloca no lugar desse pai. De um lado, feliz do teu filho poder salvar a humanidade, mas do outro lado, ele vai ter que entregar seu filho, ele vai ter que morrer para que as pessoas vivam. Irmãos, isso aconteceu lá na eternidade, irmãos. Deus, quando criou o mundo, Ele não criou dia após dia, Ele foi fazendo numa vez. E aí, a hora que Ele viu que haveria o vírus do pecado, que o próprio homem, na sua desobediência, trouxe esse vírus para a humanidade, e Ele falou assim: vai morrer todo mundo, vai morrer, porque Deus já tinha dito que o salário do pecado é a morte, e Deus não volta atrás. E Deus falou assim: não, mas eu amo tanto a humanidade, eu quero tanto a vida desses meus filhos, eu sonhei
o céu para eles depois da terra, para que eles voltassem para mim. Mas aí, ele não tem jeito. O único jeito é Jesus vir para a terra. O único jeito é aquele único filho dele ser entregue. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso, quanto que Deus nos amou ao dar Jesus para vir morrer. Quanto que foi duro para Deus entregar o seu único filho. Jesus veio, né? Jesus veio, já sabia desde a fundação do mundo, ele sabia que se ele não morresse, se aquele pai não entregasse o seu filho, a humanidade toda seria aniquilada em questão de meses. Se Jesus não morresse na cruz, nós todos não teríamos nenhuma esperança, seríamos todos condenados ao inferno. Então nisso aí, irmãos, nisso aí, quando Satanás falar para você que Deus não te ama, coisa nenhuma. Quando Satanás falar que o que está na palavra é engodo, quando o Satanás vier falar o seguinte: olha, se Deus te amasse, não estaria acontecendo isso, aquilo. Isso não é nada, irmãos. Continua clamando a Deus, continua pedindo aquilo que você tem pedido a Deus, porque Paulo fala lá em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente tudo que nós estamos pedindo? Irmãos, pensa nisso. Se Deus deu o seu filho para nós, por nós, se Deus entregou Jesus, o que você está pedindo, você acha que Deus não vai dar graciosamente? Então, a palavra diz lá em Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? Deus nos amou, Deus entregou cada um de nós nas mãos de Jesus. Jesus falou assim: aquele que o Senhor me deu, esse eu tomei em minhas mãos e jamais vou lançar fora, porque se Jesus morreu, sofreu para que a gente pudesse viver, Ele vai admitir que você se perca? Não. Ele continua, né, do nosso lado. E a palavra diz que aquele que não poupou seu próprio filho, por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente tudo que nós estamos pedindo? Então, quando nós falamos assim, quando vem aquelas afrontas de Satanás dizendo que Deus não te ama, se Deus te amasse não estava acontecendo isto, não aceite, não aceite, porque a palavra diz lá, Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? No verso 38, porque eu estou bem certo. Paulo conclui, né? Irmãos, nós precisamos entender Paulo falando. Paulo dobrou seu joelho para Deus e falou assim: eu quero que o entendimento do amor de Deus chegue ao coração das pessoas, as pessoas saibam o quanto que Deus nos ama. E Paulo falou o seguinte: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, qualquer outra criatura pode separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Amém? Então aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz foi darmos a esperança de termos assim o momento de sentar com o Senhor na glória. Hoje nós vamos sentar na mesa para cear, né? Vamos lembrar aquilo que Jesus fez por nós, lembrar do amor de Deus máximo possível, né? Então o amor de Deus está dentro de nós, ele precisa florescer, mas ele só vai florescer se você sentir que dentro de você está o amor de Deus, que ele soprou, né? Ele deu o fôlego de vida dele. Quando ele ele teve aquele sopro de vida, a essência de Deus passou a estar dentro de nós. Quando você reconhece que dentro de você tem um amor de Deus, e esse amor de Deus é que você precisa revelar a ele, entender o quanto você é amado de Deus, quanto você é querido de Deus, dar Jesus, seu Filho único por nós, o quanto Deus nos quer, irmãos. Então, desde aquele momento, né, a gente vê que Deus nos ama demais. E para nós estar fechando,
Isaías 49:15. A palavra diz aqui: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que essa viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Então Deus está falando o seguinte, né? Você acha que uma mulher que está com uma criança amamentando, ela esqueceria do seu filho? Né? Todavia, se essa mulher esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Deus está falando o seguinte, irmãos: Ele te viu quando você era ainda uma criatura informe no ventre da sua mãe, e Ele, antes de você nascer, nenhum dos seus dias existia, Ele já tinha escrito lá na eternidade a sua história. Deus sonhou comigo, Deus sonhou com você, sonhou uma vida de conquista, uma vida de vitória, mas para isso nós precisamos fazer as escolhas. Nós somos filhos amados de Deus, mas a palavra que me apraz depende de nós. Se nós agradamos a Deus ou não agradamos a Deus, é conosco. Deus não pode fazer essa parte. Mas hoje Ele se agradou comigo e com você, que falou o seguinte: eu quero estar na casa do Pai hoje. Eu quero que a casa do Pai seja o meu lar. Eu quero cear com o Senhor. Eu quero lembrar, né, aquilo que Cristo fez na cruz, né? A ceia do Senhor, a gente trazer a memória, o amor de Deus na nossa vida, irmãos. Quando nós ceamos, nós estamos falando assim: o Cristo morreu por mim. Se Cristo fez isso por mim, que eu também quero fazer pelo meu irmão. Quando você começa a perceber o amor de Deus, o amor de Deus não é um amor egoísta, é um amor que pensa no outro, né? E nisso serei meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então o RG do cristão é o amor. A sua marca que Cristo habita em você é o amor. É aquilo que você faz com amor. Quando você faz com amor, você não pensa só em você. Você fala assim: Deus tem feito tanto por mim que eu quero fazer pelos outros. É isso, irmãos. É isso que nos dá força para a gente começar a segunda-feira. Não vai ser mais acordar, trabalhar, comer, beber, dormir, trabalhar, acordar. Não. É mais do que isso. Cada dia nós temos a oportunidade de fazer a obra de Deus. Começar em casa, ter fé, ser o sacerdote do lar, trazer uma palavra de esperança para os nossos filhos, mostrar o nosso amor, a nossa unidade. Irmãos, quando você fala o seguinte: eu quero o meu amanhã seja melhor que foi hoje, a terça-feira vai ser melhor que a segunda, porque eu quero fazer com que o amor de Deus transcenda, né? O amor de Deus começa a fluir, né? O amor de Deus é aquilo que você faz, aquilo que as pessoas falam assim: esse cara é doido, né? Eu não faria isso. Por que ele não faria isso? Porque ele não conhece o amor de Deus. Mas quem conhece o amor de Deus, ele ama o seu próximo. Ele vai além, ele faz aquilo que Deus espera. E nisto, um dia Deus vai falar assim: esse é o meu filho amado em quem eu me aprazo. Esta é a minha filha amada em quem eu me aprazo. Não é só meu filho amado, minha filha amada, que você já sabe que Ele te ama. Mas eu quero que você tenha aquela segunda frase, a segunda parte que Jesus recebeu: que me apraz, que me agrada, que me faz eu feliz. Então, eu quero que você, né, possa estar nesse momento aí. Vamos estar agradecendo a Deus. Eu já pedi para o pastor João se preparar para a gente estar ministrando a ceia. Mas vamos orar primeiro.